E aí, galera, beleza? Esse é o Luquinhas. E essa é a Gabi. E hoje tá tudo errado aqui, porque eu tô desse lado e ela tá daquele. Mas é que a gente só tem um microfone, então é melhor ela usar, porque ela fala muito baixo. Eu fico animado e falo muito alto. E Acontece. esse é o... Not Your Regular Show. Muito bem. Hoje a gente vai falar de Lovecraft. Vamos continuar falando desse mestre, que nós estávamos falando semana passada. Hoje nós vamos indicar as obras, os contos, os livros que a gente mais gosta dele. E os mais importantes, né? Os mais importantes, não. Ah, mas Tem é alguns que são os mais importantes, mas os que a gente mais gosta. Pode começar. A Fera na Caverna. Bom, A Fera na Caverna foi o primeiro conto que eu li, que faz parte deste livro aqui. Ah, galera, os livros que a gente vai estar mostrando, a gente vai colocar o link deles na descrição para vocês. Amazon, pra vocês comprarem É, na para Amazon, vocês porque a gente comprarem na começou a Amazon. fazer parte dos associados da Amazon. É isso aí. Luquinhas está agora fazendo escola dos associados da Amazon. Muito legal o programa, viu? Aí vocês podem entrar no link e comprar o que vocês quiserem lá. Vocês ajudam o canal, gente. Vocês não pagam nada mais por isso, sério. Vocês vão comprar o produto que vocês querem e não pagam nada mais por isso. Nadinha. Nada. Vocês entram e ajudam muito o canal, porque a gente precisa dessa verba pra gente conseguir melhorar o canal aqui. Olha esse livro, muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. É da Martin Clay. Muito bonito. E ele é muito gostoso de ler, porque a folha dele é bem gostosa. Mas, vai falando aí. Fala do conto. O primeiro conto dele é o A Fera da Caverna, em que é um cara que ele vai fazer uma excursão numa caverna. E aí ele começa a escutar uns barulhos, ele vai seguindo esse barulho. E aí ele acaba se perdendo dentro da caverna. E aí ele fica lá o dia inteiro preso naquela caverna e não consegue achar a saída. E aí ele começa a ser seguido por uma criatura. E aí eu não sei se eu falo mais, porque se eu falar mais a gente... Eles são curtinhos, são histórias curtas, por isso que a gente vai falar bem pouco. As maiores a gente fala mais. É legal a história. A primeira que eu li foi o primeiro impacto que eu tive com o Lovecraft. Talvez por isso que eu goste bastante. A Gabi, não sei, ela falou que prefere outras. Mas é bem legal porque é a primeira que a gente começou mesmo. É muito legal, é bem diferente de ver. Eu fiquei apreensivo, eu tava no ônibus vendo isso, eu fiquei apreensivo, tava voltando, tinha acabado de comprar, fiquei muito apreensivo. A propósito, só pra falar uma coisa, esqueci antes de você começar, desculpa. É que nós estamos fazendo na ordem de acordo com esse livro aqui. Esse livrão que vocês viram, que eu não consigo levantar agora porque eu tô olhando nele pra gente ver a ordem. Que o livro da semana passada. O livrão. A gente tá fazendo com a ordem dele, que eu acho que ficou aqui que é a em ordem pé. de publicação. Acho que é a ordem de publicação do Será? Lovecraft. Eu acho que não. Não sei. Mas o primeiro publicado na revista foi Dagon, que é esse que a Gabi vai falar. Bom, Dagon... É que assim, todos os principais deles são basicamente deuses, porque eles são muito antigos. A gente já falou isso semana passada, tá aí no card do vídeo. O Dagon é um deles, em que ele vive no fundo do mar e ele é meio peixe. Ele tá acordado, diferente do Cthulhu que nós vamos falar. E ele é também, assim como o Cthulhu, muito grande. Muito, muito grande. Não vamos descrever ele. Deixa a pessoa ler as palavras do Lovecraft, são mais legais. Cara, é um cara. Sempre é um cara. É o Marujo que se perdeu. Sim. E aí ele tá... Eu não lembro se ele tá à deriva. Numa ilha. Ele bate numa ilha. Ele acorda numa ilha preta, assim, escura, podre, fede. Cheiro muito forte. E aí ele vai dormir. E aí ele começa a sonhar com um bicho gigante. Não começa a sonhar. Ele começa a procurar na ilha. A andar na ilha pra ver se ele acha o barco dele, porque ele não sabe onde tá. Aí ele começa a procurar e ele acha o ídolo lá, o totem dele, que aí ele começa a falar assim, que civilização que é essa? Que é a apresentação dos Deep Ones do Lovecraft. Gabi vai colocar uma foto aí. Que eles são bem feinhos. São bem feios, que eles aparecem no The Shadow over Innsmouth, que eu também vou falar mais pra frente. E aí ele começa a ir mais perto da praia. Na verdade é dentro do continente, é uma cadeia montanhosa. Sim. E aí aparece o Dagon. E aí o cara começa a ficar desesperado, porque, né, o bicho gigante vindo perto dele. É bem impactante. É Imagina bem as pessoas vendo isso pela primeira vez. Então. Mas enfim, vamos falar rapidinho aqui, porque a gente tem bastante. Lembrando que Lovecraft ele é muito importante pra cultura pop.
Muito, muito importante mesmo. Então, O Cthulhu aparece até no Rick and Morty? Não, meu. tá na abertura do desenho. Nunca vi o episódio, quer dizer, não sei se eles vão soltar esse episódio, mas seria legal se eles soltassem. A próxima que nós temos aqui é The Transition of Juan Romero. Eu tô pegando aqui em inglês porque eu não tenho essa versão em português, Por favor, infelizmente. cuidado com A essa caneca. Transição de Juan Romero. Que é uma história assim que eu acho que são trabalhadores numa mina e aí tem esse trabalhador que ele vai ficando cada vez mais louco, esse Juan Romero. E aí finalmente acontece essa transição de Juan Romero. É que a gente não pode falar muito, que são, a gente estraga as palavras do Lovecraft. As palavras dele que são fodas, assim, tipo o Howard. O Howard, que era amigão dele. O texto dele é maravilhoso, a palavra no tempo certo, é incrível, é incrível. Mas é isso aí a transição do Juan Romero. O cara vai ficando louco e acontece uma reviravolta muito louca na história. Muito, muito legal. Depois tem o depoimento de Randolph Carter também que eu quero falar. Que é onde o Lovecraft começa o ciclo do sonho dele. Eu não sei se ele já tinha a ideia do ciclo do sonho. Que é o reino dos sonhos, que é tipo o nosso universo, mas é paralelo com algumas diferenças. Assim, o universo paralelo é parecido conosco com algumas diferenças. Tem até o Pickman, do modelo de Pickman nessa saga, não nesse conto. Em outro, que é Pelos Portões da Cidade de Prata. Às vezes os nomes são meio parecidos, eu me confundo. O Randolph Carter é o cara que conta a história. Ele fala que, não, eu não matei o cara. Já começa com ele falando assim, eu não matei. Eu vou contar o que aconteceu. E aí ele tem um amigo dele que eles vão explorar o cemitério, acho, à noite. E aí ele ouve o amigo dele falando assim, se eu não voltar, você vai embora. E aí ele começa a descer. E aí ele começa a ouvir umas vozes que é impossível de existir. Ele desceu tanto, ele fala assim que ele desceu tanto, parecia que ele tava chegando no centro da Terra, de tanto que ele desceu. E aí vocês vão ver o que acontece, que nós também não vamos contar, nós só estamos falando rapidinho para atiçar vocês de uma coisa maravilhosa. Aí agora sim vem os gatos de Utah. Os gatos de Utah é o seguinte, é uma cidade e aí eles começam a perceber que todos os gatos que tem nessa cidade desaparecem. Sumiu! Isso. E aí eles acreditam que é um casal que some com os gatos, que matam eles, somem com eles. Você tem um gato e ele saiu de casa, eles falam isso no livro. Acabou. Perdeu o gato. Você já... As crianças já eram preparadas psicologicamente para que o gato morresse. Eles matam os gatos. E aí, uma criança, ela reza. Aparece uma criança estrangeira e o gato dela some. E aí ela reza pra esse gato. E aí o resto, vocês leem e descobrem. Uhum. Agora nós temos também a gravura na casa maldita. Só quero fazer um adendo que em inglês é The Picture in the House. É a foto na casa. E em português fica muito mais legal. A gravura na... Gravura, olha a palavra. Gravura na casa maldita. A gravura na casa maldita, um cara, ele tá viajando. E aí começa uma tempestade muito forte. E aí ele encontra uma casa que é tipo... Onde que ele encontra a casa? Em Arkham. Na famosa cidade de Lovecraft. E aí ele encontra essa casa, que é tipo uma casa de madeira muito cagada mesmo, bem velha. E aí ele resolve entrar lá, né, com qualquer pessoa. Pra se abrigar da chuva, pra se abrigar, né? Melhor do que nada. E aí a casa parecia que realmente estava vazia, porque as coisas eram muito, muito velhas. Uhum. E aí aparece o velho, né? E aí aparece um velho com um livro. Um velho muito estranho. O cara descreve o velho toda hora que ele tem nojo do velho. Ele olha, ele tem nojo, ele não sabe bem porquê. E aí ele abre o livro e mostra uma gravura e ele fica assim babando na gravura uma gravura nojenta, assim, pesada, de uma tribo fazendo um ritual de... Canibalismo. Mais ou menos isso. Nossa, tem muito... É nojento. E aí ele fala... É muito louco isso aí. Enfim, vocês também descobrem depois. O que vai acontecer, né? Depois nós temos também o Templo, que é um cara que ele começa a redigir uma carta, que também as pessoas apontam isso como um problema do Lovecraft, porque o cara ele tá ficando louco e ele para pra escrever as coisas. Tipo assim, o cara tava no submarino e parou pra escrever uma carta antes dele sair do submarino. Mas Porque eles acham um templo no fundo da água, ele vai descrevendo a experiência dele até eles acharem esse templo. É que é básico assim, mas é legal a história, é o peso a hora que ele acha o templo, a pessoa vai ficando louca, você vai devagarzinho, ela vai invertendo assim, vai virando, é muito bom, é muito, muito legal. Sim. Que é narrado em primeira pessoa isso, né? Depois tem A Verdade sobre o Falecido Arthur Jermyn e Sua Família.
Esse aí é um cara que ele vai descobrir, ele vai procurar sobre a herança da família dele. Ele conta sobre a herança da família do Arthur Jeremy. E a herança é muito louca, é muito, muito louca. Eu não sei dizer, talvez seja um pouco de preconceito do Lovecraft que tem a ver com umas tribos antigas e algumas divindades que eles diziam. Tem uma lenda em volta da família do Arthur Jeremy e ele vai descobrir se essa lenda é verdade ou não. É africano, não é? Acho São que lendas sim. africanas. Geralmente é, né? Porque eles acham que tudo que vem da África é estranho. Depois tem Do Além, que é sensacional, que é um cara que descobre uma coisa pro universo paralelo e aí ele chama um cara na casa dele pra mostrar que ele descobriu e é muito louco o que acontece, muito, muito louco. Essa é a pegada ficção científica do Lovecraft, que ele tem isso que é muito, muito legal. E aí vocês vão ver o que acontece também, eu só tô indicando aqui, porque é muito, muito legal. É impressionante a história, o cara, é legal se acompanhar, ele ficando louco. Eu adoro em primeira pessoa, eu não sei porque as pessoas criticam. Sabe uma É coisa? muito legal. Entendendo a cabeça ficando... Sabe o que é muito interessante também do Lovecraft? A maior parte dos personagens dele são religiosos. Às vezes sim. Que aí você vai vendo como a pessoa vai reagindo a coisas estranhas que não é da religião dela. É muito interessante. Nyarlathotep, que é o próximo conto aqui, ele é curtinho, nem tem muito o que eu falar, senão eu estrago tudo. É uma das divindades principais, é o deus mensageiro, o caos rastejante. Ele teve até no RPG do Call of Cthulhu, do Jovem Nerd. Abraço pro Jovem Nerd. Pode notar a gente aí, viu? Agora que vocês estão parceiro do Magalu, dá pra vocês verem a gente aqui. Mas é muito legal. Ele é curtinho e ele é tão denso, tão curto, mas tão denso. As palavras do Lovecraft é muito, muito, muito legal. Ele é sensacional, o Nyarlathotep. É incrível como esse cara fazia. Aqui no livro tem acho que 3 ou 2 páginas. Em 2, 3 páginas o cara fazia uma coisa impressionante. Impressionante. 2 páginas. Então, e você fica com cagaço. Ele fica com cagaço em 2 páginas. Depois tem a música de Eric Zahn. Eu amo esse conto. É um dos meus favoritos. Um cara, ele faz faculdade e ele vai procurar uma casa pra alugar. Ele acaba morando, tipo, não é bem um hotel, mas também não é um prédio, né? É uma pousada, né? Uma casa isso. bem grande que é uma pousada. Então cada um tem o seu quarto dentro dessa casa pra alugar. E no sótão vive o tal do Eric Zahn. Sim. E o Eric, ele é um violinista. Eu não sei dizer, ele toca viola de arco. E ele tocava numa orquestra. E ele sempre ficava lá ele é muito velho. Muito, muito velho. Mas ele toca na orquestra ainda. E aí o cara tá dormindo assim e aí ele começa a escutar o barulho da viola tocando. E ele acha incrível a viola tocando, né? Ele Sim. acha lindo, 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 lindo. E aí tem uma hora que ele começa a escutar uma música que não existe. Ele não sabe, ele tem um conhecimento profundo assim de música clássica e ele não sabe que música é aquela. Não sabe. Ele fala, Que ele nossa, nunca ouviu coisa parecida na vida dele. e parece que não é possível de ser produzido por um ser humano e é produzido por um ser humano. E aí ele tenta se aproximar dele. E aí acontecem várias coisas que vocês vão descobrir lendo. Então. O próximo conto é Azathoth. Azathoth, puta que pariu, é menor que o Nyarlathotep, dá mais cagaço ainda. É o Caos Primordial. Ele é uma entidade que não tem consciência do que ele tá fazendo. Ele só faz merda. Ele só estraga o universo inconscientemente. É muito louco isso. Essa presença que tem, tipo assim, os deuses não se importarem com a humanidade. Isso só piora tudo, parece. Aumenta o terror porque o ser humano se acha tão importante que até os inimigos da humanidade, até os deuses mais ruins querem fazer alguma coisa contra a humanidade. E Azathoth, não. Você não sabe, ele não sabe o raciocínio dele, ele se teleporta, você não sabe como que ele é capaz, o que passa na cabeça dele pra ele... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bem, Herbert West. Puta que... Reanimator. O louco é muito bom. É muito bom. É muito bom, justamente porque... Sabe o The Walking Dead lá que você gosta?
ele é quem traz essa ideia do zumbi moderno pra cultura pop. Sim, é que no The Walking Dead os zumbis não falam, né? É, Mas aqui eles falam. sim. Eles são realmente pessoas depois. Meio inconscientes, mas são. Tudo começa quando... Começa com o parceiro do Herbert West falando que ele desapareceu. O Herbert West desapareceu. Ele vai contar a história do Herbert West. E aí o Herbert West, ele era da faculdade, ele sempre falava, ele tinha umas ideias meio tortas assim pra faculdade, o professor sempre tirava sarro dele, até que ele começa a estudar, chama esse cara pra ajudar ele a estudar uma maneira de reviver as pessoas. E aí tem várias, é legal que tem, ele deixa bem realista, né? Tipo o soro lá de conservação. Sim. Não dá pra falar muita coisa desse, amor. Dá pra falar. Soro de conservação. Eles sempre pegavam corpos que já estavam mortos há muito tempo. Que é o conceito clássico de zumbi, né? Sim. E aí, quando eles aplicavam o soro que usava depois pra reviver, eles perceberam que não dava certo. Que ficava, não dava certo mesmo. Precisava de exemplar mais fresco, né? Sim, aí eles começaram a procurar. E o difícil era achar exemplar. Eles ficavam no obituário olhando lá pra ver se tinha alguém que morria. Eles tinham que ir rápido pegar. Sim. E aí eles sempre tinham que arranjar uma desculpa pra sempre pegar o corpo mais fresco possível. Eles pegavam, tipo, o corpo que morria em circunstâncias duvidosas. Tipo, eles ficam muito felizes quando morre um negro numa luta. Uma luta. Ele morre numa luta e aí eles precisam de alguém pra despejar do corpo, porque é uma luta ilegal. Então não pode ter prova contra eles. Aí eles falam, beleza, a gente pega, vocês não perguntam o que a gente vai fazer. Ponto final. E aí começa a dar merda, porque o Herbert West começa a ficar louco, ele quer cada vez mais corpo, né? E aí chega o momento que dá mais merda ainda, começa a dar mais merda, que eu adoro o nome do capítulo que chama 6 tiros à meia-noite. Que ele gasta todos os tiros da pistola de uma vez só. Sensacional. E é isso, a gente não vai falar mais. Vocês leem aí. Aham. Aí vem os ratos nas paredes. Rato nas Paredes é um cara Muito em bom. que ele mora na cidade grande, né? E aí ele perde o filho dele na guerra. É na guerra que ele acho que perde? sim, Ele perde na guerra. Não lembro direito. E aí ele vem de uma família muito rica que se perdeu na história do tempo. Então ele tem um castelo em uma cidade no interior. Tem uma casa abandonada da família, uma casa antiga. É uma casa não, um castelo. Ele usa um nome diferente, que é Delapoer, o nome da família. Delapoer. Sim. E aí a família... ele não usa esse nome. Ele só começa a usar depois que ele volta pra cidade. Sim. E aí todo mundo tem medo dessa casa Sim. na cidade. E aí ele não entende por quê. E aí Ele começa a reformar a casa, né? E todo mundo fala que ele não devia reformar. E aí os caras ficaram falando, e ele, ué, mas por quê? E aí ele tem um amigo dele que também ajuda ele a reformar a casa, que é aviador, não é? Acho que ele é aviador. Não lembro. Mas ele conhece também o filho dele. E aí esse cara começa a contar algumas coisas pra ele. E aí ele começa a escutar barulhos de rato na parede. Só que... E ele tem um gato. O gato também escuta, mas ninguém mais escuta. Ninguém mais escuta, só os dois. E aí ele começa Os gatos, eles falam que tem muito incidente de gato arranhando a parede assim e gritando à noite. O gato grita à noite. Ele grita. De início ele não consegue escutar, ele vai começando a escutar. ele percebe que o gato começa a ficar muito agitado e ele fica, ué, mas por que ele tá assim? E depois ele começa a escutar também. E aí o cara começa a ficar assim? Como é possível esses ratos na parede? Sim, aí você vai Por que ninguém escuta? E aí o cara chama pessoas mais especialistas. Especialista não, né? Ele chama o pessoal lá que ele conhece, os únicos que têm coragem de entrar na casa. Não, ele chamou os caras que é especialista. Mas que também. tem coragem de entrar na casa. E aí eles acabam descobrindo diversas coisas e o final é surpreendente. Sensacional. Ó, É lindo, esse conteúdo eu tô muito arrepiada. bom. Lindo não de bonito, sabe? Eu tô falando assim, lindo de maravilhoso, o jeito que escreve. É. Aí depois vem o Inominável. Puta,
ser muito louco esse do Inominável. É muito louco. Ele serviu de base pra fazer aquele filme The Thing, do John Carpenter, que chama Enigma de Outro Mundo, é de 82, acho. A Gabi vai colocar a imagem aí. Não sei se preciso falar muito depois que eu falei desse filme. Acho que eu até estraguei o conto. Mas o Inominável, o cara descobre uma entidade lá e vocês vão ver o que é essa entidade depois, na hora que vocês lerem o conto. Aí vem Under the Pyramids, que é um conto que o Houdini pediu pro Fala em Lovecraft português fazer. também. Eu esqueço. É que tá aqui, tá em inglês, tô em inglês. Eu acho que é sobre as pirâmides, alguma coisa assim. E o Houdini, o mágico sensacional, o mestre da ilusão, pediu pro Lovecraft fazer esse conto e ele ia assinar como um relato verdadeiro. E aqui ele apresenta uma outra encarnação do Nyarlathotep, que é o faraó negro. É incrível. O Houdini, ele coloca o Houdini como principal, né? Óbvio que ele vai falar como se fosse um relato. E aí ele entra nas pirâmides do Egito num lugar que ninguém sabia que existia. E aí ele vai descobrindo umas coisas bem pesadas. Eu não li esse, eu tô ficando chocada só de escutar. Aí tem a Casa Abandonada, que é um sensacional. O cara tem uma casa abandonada lá, óbvio. Na Rua Beck, que antigamente se chamava Rua... Esqueci o nome agora. Mas tudo bem. A Rua Beck. E essa casa é muito esquisita, ela tem umas árvores muito retorcidas. Todo mundo diz que todo mundo que mora lá ficou muito doente. E os empregados da última mulher que morou lá falavam que tinha vampiro lá. E aí o cara resolve ir com o tio dele lá investigar o que tem nessa casa. Que era E um aí, terreno muito antigo, não era? Era realmente muito, muito antigo você o não leu terreno. esse? Eu li o começo dele. Ah, tá. Eu li Sim. só as primeiras páginas. Sim, era um terreno muito antigo. E a casa era bem cagada. Mas é muito, muito legal. Muito, muito, muito bom. Vocês vão ver o que acontece lá. Se é realmente um vampiro, se não é. Vocês vão ver. E aí depois vem o horror de Red Hook. Que é o do velho. Esse conto é assim. Ele é meio preconceituoso. Ele é meio determinista. Mas é interessante. Você tem que saber sempre separar O escritor da obra. escritor da obra e também a época De quando ele foi escrito. quando foi sim. escrito com a época Senão nós atual. vamos começar a embaçar com I Love Lucy. É da época. Esse conto é um senhor e ele é muito velho. Muito, muito velho. E ele é viúvo. É narrado do ponto de vista de um jornalista, né? Isso. Em primeira pessoa isso. também. Sensacional. E ele O Lovecraft, eu só quero fazer esse adendo, porque eu tô falando toda hora, desculpa te interromper, mas tô falando toda hora, é que você não tem noção, você tem que pegar pra ler. Como ele usa impressionantemente bem a primeira pessoa. Quem usa melhor que ele, só o Machado de Assis, que usa a primeira pessoa melhor do que ele. Só. Só, porque não dá. É Para usar a primeira pessoa parece fácil, né? Eu vou escrever um diarinho aqui, vai servir de livro. Ele usa tão bem, mas tão bem, que ele usa mais ou menos a ideia do Machado de Assis. Você fica dúbio se é aquilo, se não é. Porque ele vai ficando louco, né? Mas enfim. Esse senhor, ele era muito rico e ele era muito famoso pela cidade toda. É Londres, eu acho, que ele mora. Tudo em Londres, tudo é Londres pra Lovecraft. Enfim, ele mora em Londres, ele é muito famoso em Londres e ele é muito respeitado. E aí as pessoas percebem que ele é tipo... Ele faz bastante obra de caridade, né? Por isso que ele é conhecido. E ele é tipo a Rainha Elizabeth, sabe? Não morre nunca. Não morre nunca. E aí ele resolve se casar de novo. E aí todo mundo fica, nossa, ele é muito velho, vai casar de novo com uma moça jovem, né? Sim. O coisa determinista que eu falo sim, porque Red Hook é uma rua muito criminosa, assim. É muito pesada a rua, é muito calma. suja. Calma. Eu tô falando. E aí ele tem um prédio que fica nessa rua e ele sempre fica indo lá. Sempre ele fica indo lá. E as pessoas começam a suspeitar que ele faz parte de uma facção criminosa. Sim. E aí você descobre o que é essa facção criminosa, né? Que não é bem uma coisa mais humana, mas tudo bem. Enfim, ele vai pra lua de mel num cruzeiro E começa a dar merda. Nós não vamos falar o que acontece. Começa a dar merda. Depois vem ele. Nossa, é muito louco, gente. Não dá, é muito bom. Para de gritar. Eu gosto, é muito bom. Vai ficar estourado o áudio. Vai. Ele é um cara Até calar a boca.
O cara, ele mora na cidade grande, onde as coisas já são modernas. Ele não gosta muito, né? E ele não gosta, ele gosta das coisas clássicas. E aí ele sempre fica andando na rua de madrugada, porque ele não tem sono à noite. Né? Ele é artista, eu lembro que ele é artista. E aí ele começou a andar pelas ruas. E nisso, ele encontra um lugar que ele nunca tinha visto antes. Uma rua que ele nunca tinha visto antes. E ele encontra o cara, que é muito esquisito, ele usa umas roupas muito antigas, e esse cara leva ele junto. E ele não mostra o rosto dele. O cara não mostra o no rosto começo, dele. né? No começo. Aí depois que ele leva pra um lugar desconhecido, aí começa a dar Ele- mais merda. Esse cara leva ele pra casa dele. E aí, Ele, não tem nome, por isso chama ele. ele. Aí tem ar frio. Não demora, não. Não precisa beber água, não. Ar Frio é também um jovem. É um conto de pousada. Também é um cara que mora na pousada. Ele- Eu acho que é o Randolph Carter, inclusive. Acho. Que é um dos personagens Será? que o Lovecraft mais gostava. Eu lembro que ele fazia parte... Não, o Randolph Carter é do Pickman Model. Pickman's Model. Acho que ele também é Será? do ar frio. Não Talvez. lembro, não lembro. E aí esse cara procura essa pousada e ele acaba encontrando. Só que a moça fala, a moça da pousada, velha, a dona, que toma conta e limpa as coisas, ela fala que que para ele não fazer muito barulho, porque o vizinho dele, Vizinho de cima, né? o vizinho de cima, ele é médico e não gosta de ser Ele é incomodado. muito reservado. Mas ele começa a ficar amigo do cara, né? Calma. Tá E aí, demorando muito. ele acaba se aproximando dele. E aí ele percebe que lá é muito gelado. O apartamento É dele. muito, muito gelado. E aí começa a acontecer coisas. O ar condicionado dele, que ele faz toda uma engenhoca pra deixar tudo gelado, quebra. E É aí impossível ser tão gelado. ele Cada vez fica mais gelado, né? sim, e acaba quebrando de tanto que tava revelando precisando no final. gelado. Pra falar do final, é que ele é muito bom porque é do primeira pessoa também, e ele não descreve o final. Ele deixa assim, ele só descreve o sentimento dele, porque ele fala que é muito perturbador pra descrever, pra colocar em palavra. Não tem como descrever aquilo. Depois tem Call of Cthulhu, que é chamado de Cthulhu, que todo mundo conhece, do super deus lá, o deus polvo, que é um cara que descobre, né, Sim, do sim. Cthulhu, dos parentes dele que sabiam, que aí é dividido em 3 partes. Ele acha os manuscritos lá, que é o cara que sonhava, desenhou Acha o Cthulhu, a estatueta. né? Sim, fez o Cthulhu. E aí ele percebe, o segundo é acho que do culto. Que ele descobre o culto. E o terceiro, acho que ele fazendo todas as conexões. Sim. Ele pegando os caras do culto pra levar ele até o Cthulhu. Sim, aí tem o modelo de Pigman. O modelo de Pigman é um cara que ele faz faculdade e aí ele tem um amigo, que é o Pigman, que é muito estranho. Esse é o Randolph Carter. Esse é o Randolph Carter. E ele é muito estranho, o Pigman é muito estranho. Ele é pintor, né? E ele é pintor, e ele pinta umas coisas assim, inimagináveis. Umas coisas horrorosas que todo mundo da academia de artes Fica perturbado. perturbado e não gosta dele. Porque Passa mal. é. É muito, muito pesado. Mas vocês vão ver o que acontece nessa história. Aí tem o caso de Charles Dexter Ward, que é mais um livro grandão assim, que é o Charles Dexter Ward, tem o Joseph Curran, que é o parente dele. E eles estão conectados, assim, eles são muito parecidos. E o Charles Dexter Ward, ele vai se tornando... Ele já começa falando que ele tá louco, e que ele fugiu do lugar. Só que você não sabe o que aconteceu. Aí você entende o que aconteceu pra ele fugir, o que tá acontecendo. Olha que inferno. As pessoas não têm noção. O que aconteceu? Você vai vendo a história do Charles Dexter Ward, que vai se enfiando cada vez mais num mundo esquisito. E aí você vê. É legal que é um mistério, que tem uma reviravolta muito louca que tá na sua cara o tempo inteiro, mas você não percebe. É muito, muito legal. Muito, muito legal. Aí tem A Cor que Caiu do Espaço. A cor caiu do O espaço espaço. que caiu da cor, a cor do espaço que caiu. Tem 300 traduções esse conto. Um cara que ele tem uma fazenda. É uma cidade pequena, então a maior parte do pessoal tem fazenda. E aí ele cai um meteoro lá e esse meteoro começa a... como que fala? Soltar uma cor
Muito estranho. muito estranha que ninguém sabe identificar que cor é essa. E aí, Começa com um cara falando que ele foi lá, que ele ia soterrar onde tava a cor. Ele não sabia. Aí um velho Sim, conta, sim, ele sim. agradece que vai soterrar lá. sim, sim, Que cai no poço do cara e aí a cor começa a tomar conta de tudo. É muito sim. estranho. É uma cor que é indescritível. Por Uhum. isso que é legal o Lovecraft, né? Ele descreve sem descrever. Muito, muito É legal. muito louco esse conto, muito, muito bom. É sério, gente, pega pra ler. É muito legal. Ele é maior, é muito, muito legal. É um bom pra começar, viu? É um bom. O do Cthulhu também é bom pra começar, demais. Aí tem o Horror in Dunwich, que serviu lá pra fazer o prédio Dunwich do Lovecraft, que você acha um bobblehead lá. Mas que não No tem nada a Fallout, ver. gente, No Fallout. Fallout. Fallout 3. Que não tem nada a ver com o prédio lá. Só colocou o mesmo nome pra fazer uma homenagem ao Lovecraft. Que aí tem a ver com o caso de Charles Dexter Ward. Ele desenvolve uma coisa que ele joga ali no caso de Charles Dexter Ward e ele desenvolve aqui nesse conto. Então é bom você ler os dois, entendeu? Ler aquele primeiro depois esse. É o dos Muito, Ghouls? muito. Não. Não. O Não. Charles Dexter Ward é o que eu acabei de falar. Antes de você falar da cor cair do espaço. Muito, muito, muito legal. Também o desfecho é impressionante. É muito, muito legal. Tem Sussurros na Escuridão. Puta, esse aí é o que dá nervoso, né? Nossa, dá muito nervoso. Um cara, ele é amigo de outro cara. E eles sempre ficam se comunicando por Não é carta. amigo, ele descobre esse cara, né? Porque tem uma lenda é. que perto da fazenda dele tem uns bichos esquisitos. Sim. E aí os dois começam a conversar e trocar cartas. E aí esse cara convida ele pra ir lá. Não, mas isso depois. Isso depois. Que eles começam a fazer pesquisa junto sobre esses bichos. Que aí o cara Sim. fala que já viu esses bichos. E aí esse dá mais medo ainda, porque parece que você fica mais impotente ainda na história. Porque o cara tá Sim. narrando, não é o cara que tá lá na fazenda. É o cara que tá recebendo as cartas. E ele só passa pra gente o que ele tá lendo da carta. Dá medo, porque você fica mais impotente ainda. Porque se fosse o cara que tá lá, você podia ficar xingando ele, mas não. O cara que tá na história é tipo você lendo uma história do Lovecraft. Você fica com cagaço, você não pode fazer nada. Porque tudo que eles tentam fazer, os bichos impedem. Toda vez. Esse dá muito medo. Que ele vai vindo devagarzinho, assim, vai vindo devagarzinho e te pega no contrapé, assim. Puta, muito legal esse Muito conto. boa essa história. Muito, 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 muito bom. Aí tem Nas Montanhas da Loucura, que é incrível, que é do ponto de vista de um biólogo. E o biólogo, ele usa muito termo técnico. É legal também isso, que o Lovecraft, ele usa o personagem dele pra exprimir a história. Sim. O que torna que isso nem muito mais real. No Médico Monstro, por que é contado do ponto de vista de um advogado? Por quê? Você tem que sempre pensar isso. Por que lá é contado? Por que é contado do ponto de vista de um biólogo? Porque eles descobrem uma nova forma de vida na Antártica. Isso deixa muito mais real, né? Deixa muito mais... Você fala assim, pô... É muito, muito legal. E aí eles vão estudar aqui que é essa forma de vida. Que é legal, né, se colocar uma forma de vida na Antártica, porque lá sempre parece uma coisa desolada, que ninguém tem acesso. Eles vão estudar essa forma de vida, que aí também tem a ver com uma parte do... Tem a ver com os bichos que aparecem no Lovecraft Country. É nesse conto que eles aparecem. A Sombra de Innsmouth, que é a que eu falei, que tem os bichos lá do The Deep Ones, que eles... é uma cidade chamada Innsmouth, que é muito esquisita, que um cara vai visitar, que ele quer descobrir o que tem de errado lá, que lá é muito próspera a pesca, e aí você descobre um velho lá, o Zadok, que é o único cara que tá ciente do que tá acontecendo. Na verdade todo mundo tá, né, mas ele é o cara que fala. Ele não se sente muito bem de ficar lá. E o cara é obrigado a passar uma noite lá. E dá um nervoso, porque ele conversa com o cara conta toda a história. Aí ele é obrigado a passar uma noite lá e os caras começam a perseguir ele. E dá muito nervoso essa parte da perseguição. É tipo aquele jogo que saiu do Lovecraft pra... Eu não lembro se é PS4, PS5. Esses jogos assim novos não são muito bons. É difícil ter jogo Lovecraft bom. Aquele lá parecia ser bom. Não é. Não? Eu vi que não é. Bem tonto. Depois tem a Coisa no Umbral, que é um cara que... O amigo dele tem um relacionamento com a mulher e o amigo dele tem um comportamento meio estranho, porque tem hora que ele fica desesperado com a mulher e tem hora que não, que ele fica normal, assim, ele parece perdido, assim, parece que muda o olhar dele, parece que ele vira outra pessoa. E aí você entende o que aconteceu. Que é pior do que você imagina. Você compreende uma coisa, você conclui uma coisa. No final, é outra, diferente ainda. Ele já entregou lá, mas você não pegou porque é bem rapidinho. É muito legal essa reviravolta.
E a hora que acaba, que o cara entende o que é a coisa no umbral, aí você fala, esse cara é o mestre do terror mesmo. Esse cara é o mestre do terror. Porque o louco é muito, muito, muito bom. Muito bom. Eu gosto que ele usa a palavra som aquoso. A hora que vocês lerem som aquoso, vocês lembram de mim falando. É muito bom como ele usa as palavras som aquoso nesse conto. Preste atenção. Muito louco. Mestre das palavras, tipo Howard. Mestre, mestre, mestre. Tipo Machado de Assis. Do terror. É. Depois tem The Shadow Out of Time, que é A Sombra Vinda do Tempo. E... Outro conto que também tem 300 traduções, não tem? acho que sim. É muito, muito louco esse também. É um cara que ele começa a trocar de corpo. Ele diz que trocou de corpo com um bicho. E ele começa a estudar Ele diz que, tipo assim, ele sonhou que ele tava no corpo de um bicho muito esquisito. E aí, tem a ver com Sussurros. na montanha, não, os Sussurros na Escuridão também tem a ver com Nas Montanhas da Loucura, pelo que eu lembro. E tem a ver com Nas Montanhas da Loucura esse aqui. E aí você descobre porque o Lovecraft ele cria assim civilizações na Antártica. É muito, muito legal. Civilizações antigas assim. E você entende qual que é o propósito dos bichos. O propósito dos bichos é muito, muito, muito legal. Os bichos muito, muito esquisitos. Leiam, gente, é sério. É cheio de reviravolta. É muito legal essas reviravoltas do Lovecraft. E tem outros contos aqui dentro desse livro. Se vocês quiserem pegar, tá em inglês, infelizmente, né? Pra quem não gosta muito de ler inglês. Eu tive que me aventurar pelo inglês, né? Mas também as letras desse livro é minúsculo. é gente, não vai dar pra minúscula. vocês verem. Você já mostrou, acho que o vídeo Acho que passado. sim. Mas ó, lembra aí, tá? O link tá aí na Amazon. Se vocês comprarem qualquer coisa do Lovecraft, nós vamos deixar esse box aqui. Acho que já saiu até o 2 e o 3 esse box, não tenho certeza, preciso ver lá. Mas ó, sério, gente. Muito bom Lovecraft. Nós vamos pegar. Lembra de entrar no link pra ajudar o canal. Pode comprar qualquer coisa que não seja o que a gente indicou, vocês ajudam o canal. Sério, a gente ganha uma porcentagem. Só de entrar no link já tá valendo. Não. Você tem que comprar alguma coisa. Não, tô falando. Se você for comprar, você pode entrar no link, entendeu? Aí você entra no link, pode pesquisar tudo dentro desse link. Sério, muito, 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 muito legal. Muito legal. Vale muito a pena ler. Lovecraft. Se você gosta Mestre do terror. Se você gosta de terror, leia. Ou mesmo, não é horror, né? Nem é quem gosta de terror. Eu vi horror. um pastor, na verdade. Pastor lendo, falando que gostou. Falando que não tem nada a ver, que não vai influenciar em nada na sua fé. É engraçado, bem risado esse vídeo, né? Mas tudo bem. Inclusive que ele pontuou muito que Deus não existe, o Lovecraft. Eu acho que, não sei se o pastor entendeu bem, mas tudo bem. Ele falou que não ensina ninguém a fazer nenhuma coisa do mal. Não ensina. Foi isso que ele falou. Ah, mas isso aí não tem nada a ver. Nenhum livro ensina ninguém. A pessoa, ela... Essa é uma outra discussão. É igual videogame. Videogame não é culpado de matar ninguém. De incentivar as pessoas à pessoa. violência. Mas enfim, Lovecraft sensacional, gente. Qualquer coisa desse monstro vocês pegam. Menos Sweet Ermengarde, que é muito ruim. Muito ruim. Tem aqui. Eu li, mas não recomendo. Muito ruim. Sweet Ermengarde. Enfim, esse é o Luquinha. Não. Corte rápido. Curte, Comenta e compartilha esta beleza deste vídeo Ativa que o nós sininho. fizemos sobre Lovecraft. Esse ficou mais longo, mas é pra vocês verem quanta coisa boa Lovecraft tem. Tem muito mais que vocês não têm noção. Muito mais coisa. Sim. Certo? Esse é o Luquinha. Essa é a Gabi. E esse é o Not Your Regular Show. Tchau. Tchau, gente. Curte, hein? Curte e entra no link. Entra no link. Gente, só quero dar mais um recado antes da gente terminar. Quero agradecer vocês que veem todos esses vídeos da gente, porque a gente faz esses vídeos com amor. A gente gosta de fazer isso aqui. É sério. A gente vai ganhar dinheiro uma hora? Vai. Mas a gente começou querendo fazer pra informar. Incentivar as a ler. pessoas. Isso, incentivar a ver coisa legal. Sim. Que a gente acha legal, né? Pelo menos. Mas que a gente tenta sempre trazer conteúdo bom. É sério, gente. Obrigado. Vocês fazem desse canal muito melhor. É bom conversar com vocês. Sim. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau.